Vou contar-lhe uma história. Cheguei aqui no Salmo 23 e a pergunta. Uma vez me perguntaram isso, eu vou perguntar a mesma coisa para vocês. Você conhece o Salmo do Pastor 23? Ou você conhece o pastor do Salmo 23? Vou te contar essa história. Certo pastor estava para ser jubilado, um pastor que já tinha ali na faixa dos seus 80 anos e 50 anos servindo ao ministério, uma vida dedicada ao ministério, ao Senhor Jesus, às ovelhas, né, à igreja, à congregação que ele servia. E no domingo ia haver uma festa de despedida. O pastor ia ser jubilado, né, pelos anos de serviço, né, prestado à igreja. E havia um clima de muita comoção, né? De alegria, né? Porque a igreja amava muito esse pastor. Afinal, foram 50 anos servindo a igreja, né? Então, ele conheceu várias gerações, né? A geração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos irmãos mais adultos, na velhinhos, né? Na faixa dele, e os irmãos mais maduros, né? Na faixa dos seus 40, 50, né? Então, assim, foram várias gerações, foram 50 anos servindo a igreja, né? E essa história me comove muito, né? Porque a gente tem o Manuel, né? Que é o nosso amado pastor, que eu amo de todo o meu coração. E eu falo que o Manuel, ele sabe ser pastor, né? O pastor precisa ter amor. Quando o pastor, ele tem amor, ele tem tudo, né? O amor é a base de tudo para o ministério de uma pessoa, né? Claro que existe muitas outras coisas, muita preparação, mas Deus Deus capacita os escolhidos, né? Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, né? E a gente tem vivido isso na vida do nosso pastor Manuel, que eu amo de todo o meu coração, que antes de ser meu cunhado, ele é meu pastor. E aí, né, voltando na história, esse pastor ia ser jubilado, a igreja no domingo lotada, né? E esse pastor, e a igreja estava ansiosa para conhecer o jovem pastor que ia ali assumir o ministério. E, irmãos, quando esse jovem chegou na igreja, pensa num menino bonito. Sabe aquele menino que o Edi até encheu a bola do Benjamin, sabe? Nessa faixa, um menino alto, de boa aparência, temente a Deus, né? Totalmente dedicado no serviço do Senhor, se preparou ao longo dos anos no seminário de teologia, né? Então ele, para poder assumir a congregação, assumir a igreja, era o desejo dele. Se capacitou e se capacitou muito. E aí conta essa história que o culto decorreu normalmente, né? Como tem que acontecer, o início do culto, a oração, depois a palavra, depois disso vem aí o louvor, né? As oportunidades, e logo em seguida o pastor pegou a palavra e apresentou o jovem pastor. E a igreja estava assim encantada com a beleza do jovem pastor que ia assumir a congregação. E esse jovem pastor falou para o pastor que ia ser jubilado, pastor muito orgulhoso, sabe, de si, né? Feliz porque ele estava realizando o sonho de dirigir uma congregação. E ele falou para o pastor assim: pastor, eu vou pregar no Salmo 23 e o senhor vai ver que essa igreja vai me aplaudir de pé, vai ficar boquiaberto. Irmãos, e assim aconteceu. Ele se preparou. Então, assim, quando esse pastor ele assumiu a congregação, que ele começou a pregar no Salmo 23, a igreja estava assim, ficou encantada com a pregação desse jovem. E assim, sabe? E aí ele deu aquele belo sermão, né? E a igreja assim
sabe, admirada. Nossa, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tanto encantamento, porque era um jovem pastor lindo e de boa aparência. E pronto, terminou de pregar. Aí foi a vez, e a igreja levantou e aplaudiu de pé esse novo pastor que ia assumir a congregação. E aí depois foi a vez do pastor que estava sendo jubilado pregar a sua despedida. E ele olhou para o jovem pastor, sorriu, né? E foi e pregou, irmãos, novamente no Salmo 23. E sabe qual foi a diferença? O céu desceu naquele lugar. Tem um hino que fala assim: eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas houve uma manifestação de glória, de poder, de avivamento, de unção naquela igreja, que muitos foram batizados com o Espírito Santo, muito choro, muita alegria. E assim, irmãos, Jesus desceu naquele lugar, os anjos desceram naquele lugar. E assim foi. Só que quando terminou o culto, o pastor, o jovem pastor, falou para o pastor que estava sendo jubilado: eu não entendi nada. Eu me preparei tanto para esse culto, eu me preparei tanto, pastor, para essa oportunidade, né? E você prega no mesmo salmo e a igreja recebe de uma forma tão poderosa que foi impossível não me conter no banco aqui do altar, na cadeira do altar, de tanta glória, de tanto poder, de tanta unção. Aí sabe o que o pastor respondeu para ele? É que você conhece o pastor do salmo e eu conheço o salmo do pastor. E desde então, irmãos, apesar daquele jovem ele ter sido preparado para o ministério, foi Deus, o Espírito Santo, quis provar para ele qual que é a diferença do salmo do pastor e de você andar com o pastor do salmo. Não abra mão da sanção. O Edi falou para os jovens no domingo: não, desculpa, a palavra do Edi foi muito boa, que falou sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Só vence aquele que você alimentar melhor. Mas o Tico, na oração de terça-feira, ele falou sobre não troque a sua unção. E ele deu assim muitos exemplos ali na oração. E o exemplo que mais me tocou foi sobre Sansão, que era nazireu de Deus. Ele sabia que ele era nazireu de Deus, mas Sansão, ele levou uma vida de desobediência. E o detalhe, tá? Jesus cumpriu o propósito que ele tinha na vida de Sansão. E fala que Sansão destruiu os filisteus, destruiu mais filisteus na morte dele do que ele em vida. Mas ele se envolveu com o pecado e ele nem percebeu que ele foi perdendo a unção dele. Porque o diabo, quando ele entra para destruir uma pessoa, e o diabo ele é persistente, ele não vai pôr 1 quilo, 10 quilos em cima de você. Ele vai colocar gramas, ele começa com 50 gramas, com 100 gramas, e você não vai percebendo. Então, assim, quando o diabo colocou Sansão na vida de Dalila, foi a queda dele. Porque cego espiritualmente, antes dele ele ficar cego
no natural, né, no físico dele, ele já estava cego, ó, espiritualmente fazia tempo. Só que com a força dele, ele achava assim, eu sou o cara, né, escolhido de Deus, né? Até que ele perdeu as forças dele quando ele revelou o segredo, a unção, o mistério que ele tinha com Cristo. E aí a queda dele foi fatal. E eu costumo dizer assim, Deus tinha escolhido esse caminho para Sansão? Irmãos, a gente sofre as consequências do nosso pecado. Com certeza, Deus queria uma vida longa para Sansão. Com certeza, Deus queria uma mulher de Deus para Sansão. Com certeza, Deus queria que Sansão tivesse uma família linda e que ele continuasse nos propósitos de Deus e tivesse uma vida farta e morresse velhinho. Porque a Bíblia fala assim, eis que eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que tu vivas. Então, assim, então o que Deus mostra nessa palavra é que não abra mão da Assunção. Eu vou usar as palavras do Olaci para falar, não abra mão da sua unção, não negocie a sua unção. Você pode ser lindo, você pode ser maravilhoso, você pode conquistar o mundo. Não, não. Preze pela sua eternidade, preze pela sua alma. Não negocie com o diabo os valores que você tem com Deus. Não dá para beber de uma mesma fonte. Não pode de uma fonte jorrar água salgada e uma água doce. Decida quem você vai escolher. O Espírito Santo me leva para esse caminho. Decida quem você vai escolher. O diabo não brinca de ser diabo. Então, o crente não pode brincar de ser crente. E depois daquela noite, o jovem pastor entendeu que graça, que unção, que poder de Deus, que avivamento anda junto com o conhecimento. O conhecimento ele é necessário, né? Mas vamos lá no Jardim do Éden, né? O caminho da obediência, né? Quando Jesus falou para Adão, não coma da árvore do conhecimento, da árvore da ciência, do bem e do mal, né? Que é a fase da consciência. Adão deu prova, irmãos, da desobediência dele. E a gente tem o exemplo de Adão, da queda do homem, né? Adão foi expulso do paraíso e Jesus precisou voltar para poder salvar a humanidade, vir se fazer fazer homem para poder salvar a humanidade. A morte e o pecado entrou no mundo. Viva na fase da inocência. Jesus é o nosso jardim da inocência. Jesus é a árvore da vida, Jesus é o pão vivo e a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Não deixe que nada tire você do jardim que Jesus te colocou. E seja tu uma bênção. Se você ama o Senhor Jesus, se você deseja servir a Jesus no ministério, se encha da graça, se encha da unção, estude, se capacite, trabalhe e no tempo certo Deus vai honrar você. Deus nos abençoe.